Olá, tudo bem com vocês? Que bom poder estar mais um dia com vocês estudando a palavra de Deus. Você já parou para pensar quão importante é esse momento de você ouvir a palavra de Deus, de você meditar na palavra de Deus? A lição, o guia que nós temos usado durante toda essa semana nos ajuda a direcionar para a palavra de Deus. Então é importante esse momento, tire sempre esse momento do estudo da palavra de Deus, vendo esses vídeos, você estudando. Então, eu desafio você a continuar esse momento do estudo da palavra de Deus. E antes de entrarmos no tema deste dia, eu queria convidar você a fazer uma oração pedindo a bênção de Deus neste momento. Oremos. Pai querido, obrigado pela oportunidade e o privilégio de estudarmos a Tua palavra. Então nos dê a Tua sabedoria, o poder e o discernimento do Teu Santo Espírito para entendermos a Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema é os 2300 dias e o tempo do fim. Uma coisa que você precisa entender, e grave isso no seu coração: tudo o que acontece no céu impacta a terra, e tudo o que acontece na terra impacta o céu. Então, entenda uma coisa: aquilo que acontece no céu mexe com a gente aqui na terra, e aquilo que acontece aqui na terra mexe com o céu. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus diz principalmente sobre o santuário celestial e o santuário terrestre. Mas pastor, tem santuário celestial? Eu ouvi dizer do santuário terrestre. Não, tem o santuário celestial, que foi modelo para o santuário terrestre. Se você for em Apocalipse, e aqui eu vou deixar anotados os textos, vai nesses textos do livro do Apocalipse, fala sobre esse santuário no céu. Então, existe um santuário no céu. Mas é interessante, em Daniel capítulo 8, olha, diz assim, capítulo 8, o verso 9. Começa no verso 9 aí. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Diz assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno, que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então, aqui Daniel tem a visão sobre o carneiro e o bode, e sai de um dos chifres um chifre pequeno. E aí cresceu, verso 10, até atingir o exército dos céus. E aí diz assim: e a alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. E aí Daniel ficou preocupado quando viu isso, que de alguma forma o sacrifício diário, o santuário celestial, estava sendo deturpado. E ele diz assim no verso 13: depois ouviu um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, na visão no qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele estava preocupado com isso. E aí o verso 14 diz: ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, veja, ele estava preocupado, e veio a resposta nessa profecia de tempo. Até 2300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. E veja no verso 16, diz assim: e ouvi uma voz de homem de entre as margens do lago, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E aí no finalzinho do verso 17 diz assim: entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Então essa visão não poderia ser ao líder militar Antíoco Epifânio, porque se referia ao tempo do fim, e alguns dizem que seria referência a esse líder, mas não é. A lição, ela fala o seguinte: a purificação do santuário celestial, em Daniel 8,14, é o clímax do capítulo 8, e é a resposta de Deus ao desafio dos poderes terrenos e religiosos, que tentaram usurpar a autoridade divina. É parte da solução de Deus para o problema do pecado. Eu queria mostrar aqui e colocar para você um diagrama, um cronograma, uma tabelinha para você entender. Se você olhar aí essa tabelinha, você vai perceber toda a profecia de 2300 tardes e manhãs aí. Começando no decreto do rei Ataxerxes para a restauração e a reconstrução de Jerusalém,
no ano 457 e terminando no ano de 1844. Isso é maravilhoso. E você vai ver o batismo de Jesus, a morte de Jesus, o apedrejamento de Estevão. Então, tudo dentro da profecia, a qual está aqui na palavra de Deus. Por isso que nós temos que ter essa segurança e confiança na palavra de Deus, porque as profecias nos mostram essa segurança. Logo mais, amanhã a gente vai ver mais dessa profecia que nos dá essa segurança. Mas dá uma olhadinha nesse capítulo especial do capítulo 8 e do capítulo 9 de Daniel, porque você vai ver que a Bíblia ela é confiável e Deus nos deu a profecia mostrando que podemos confiar na sua palavra. Que Deus abençoe e um bom dia.